Olá, ressuscitando aqui os vídeos no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como tem sido a experiência morando em Barcelona. E depois de 10 meses, eu creio que finalmente eu acho que eu entendi a cidade, né? Finalmente eu tô começando a aceitar onde é que eu tô. Se você não me conhece, eu me chamo Kaique Oliveira e bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Candadev. Pessoal, eu dei uma sumida, mas estamos de volta, voltando à programação normal, adicionando vídeo aí certinho toda semana. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre como tem sido esse processo de sair de um país e para outro país, as dificuldades, o que é legal, o que não é. E eu acho que isso pode contribuir não só para pessoas da área, mas também para todo mundo que tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a Espanha. E aí eu não vou falar sobre a Espanha de modo geral, né? Eu vou falar da Espanha mais Barcelona, né? Que é onde eu moro. Então, tem aproximadamente 10 meses que eu estou morando aqui em Barcelona. E esse também foi o tempo que demorou entre eu fazer todo o processo de visto no Brasil e finalmente vir para cá, né? Não por causa da burocracia de tirar um visto, não demora tudo isso. Demora em torno de 1 mês a 2 meses depois que você tem o agendamento no consulado. Eu fiz o visto no consulado que fica na Bahia. E aí eles foram bem rígidos, bem chatos assim para tirar o visto. A gente fez algumas documentações com material em inglês e eles foram super chatos, super rígidos e fizeram a gente reescrever tudo com uma folha que os textos estavam em espanhol. E, bobagem, o pessoal aqui fala bastante inglês, então não seria nenhum tipo de problema, né? Mas assim, então já a primeira coisa, vá com tudo, vá com a documentação toda certinha pro consulado, não rasure nada e pegue toda a documentação em espanhol, que isso já vai reduzir aí qualquer tipo de dor de cabeça quando você tiver por lá, porque é uma coisa bem chata e você tem que ficar prestando atenção, você fica nervoso porque tem receio de tipo assim, qualquer coisa meu visto não vai sair. E aí ainda sobre o visto, existem alguns tipos diferentes, né? De modo geral, o desenvolvedor vem aí com visto de trabalhador altamente qualificado. É até uma lei recente, eu não lembro exatamente do ano, mas é o visto aí, fica a curiosidade, que a gente tira, tá? E aí esse visto também cobre para sua família. Então você também fica, para a família fica alguma coisa como tipo família de trabalhador altamente qualificado, né? Então, não sei por quê, mas é assim que se chama. Uma vez que passou a burocracia, que a gente finalmente chegou aqui, a gente ficou em uma hospedagem temporária, e eu falo a gente porque eu vim com minha esposa, por 2 meses mais ou menos. E aí, nesse tempo, a gente tava tentando entender um pouquinho a cidade, botar o sono em dia, porque a gente começava a dormir à tarde, acordava de madrugada e saía 2 horas da manhã para comprar comida, depois dormia, acordava 2 horas da tarde, tava uma mega confusão. Então a gente demorou aí pelo menos uma semana para regular o sono, entender tipo, o que é 5 horas da manhã no Brasil aqui, digamos assim, ou seja, o que é acordar cedo aqui, que é diferente de lá, né? E aí outros tipos de coisa, de dificuldades assim que a gente foi encontrando, mas foi uma experiência bem leve, creio eu. Existia aquele nervosismo de estar em outro país, mas de modo geral as pessoas tratavam a gente super bem, recebiam muito bem a gente. Terminou sendo tranquilo, né? Tinha aquela dificuldade do idioma, apesar do espanhol ser muito parecido, mas quando você chega, você acha que vai entender alguma coisa. E não é bem assim, é bem difícil de você começar a chegar já falando porque você sabe português. Você consegue ouvir muito bem, se a pessoa fala de certa maneira um pouco mais pausado, mas falar porque você acha que é parecido é um pouco mais difícil, requer um pouquinho de prática. Então eu recomendo aí que você faça pelo menos, sei lá, uns 3 a 4 meses de espanhol antes de vir, que vai te ajudar aí quando você chegar na cidade, para pedir algum tipo de informação, para fazer algum tipo de compra. Ou no meu caso, fiz uma compra, eu tive que falar o número do pedido pelo celular. E eu não conseguia falar porque eu não sabia como era W em espanhol, né? E o pessoal não entendia inglês no telefone, não sabia como era Y em espanhol, então eu tive que ir até o lugar para simplesmente pegar o meu pedido ou pedir uma informação porque eu não conseguia dizer, não conseguia falar aí o número do meu pedido de um produto que eu tinha comprado. Então, dá uma estudadinha no espanhol que vai valer a pena e depois com o tempo você vai aprendendo nas experiências que você vai tendo no dia a dia, com as pessoas e tal, que é bem fácil, assim, a gente que é do Brasil tem uma certa facilidade para aprender. Muito melhor se for comparar, por exemplo, com alguns colegas da Polônia, por exemplo. Cara, para eles é totalmente impossível.
Pra gente, como é uma língua um pouco mais parecida, uma língua mais tipo irmã, facilita demais. E aí é importante que, por mais que a empresa te dê todo o suporte, que você traga alguma quantidade de dinheiro. Por exemplo, eu recebi uma ajuda de aproximadamente 4.000 euros quando eu cheguei aqui para me ajudar a me estabelecer. E aí 4.000 euros parece muito dinheiro. E aí eu fiquei assim, nossa, já vou chegar ganhando, né? Só que 4.000 euros só deu para alugar o apartamento, né? Até você receber o seu salário, até você começar a trabalhar de fato, requer que você tenha um dinheiro. E também pode acontecer algum tipo de imprevisto. Eu recomendo trazer pelo menos uns 4.000 euros assim, para se alguma coisa acontecer, você tá prevenido. Você não precisa trazer em espécie, você pode deixar no Brasil, mas deixa um dinheiro separado e aí você transfere para o Wise ou qualquer outro tipo de conta bancária que você tenha nesse sistema semelhante ao Wise, que já vai ser útil. Não precisa sacar, tá? Você consegue pagar com cartão de débito aqui e pronto, isso já resolve o problema. Então não precisa vir louco com um caminhão de dinheiro em espécie que não tem necessidade. Não tem necessidade alguma. Antes de você assinar qualquer tipo de contrato, preste atenção no que vai estar escrito ali. Porque, por exemplo, se você chegou e não se adaptar, isso pode acontecer. Talvez você tenha que ficar um tempo mínimo por causa do seu contrato. Então, tem uma ideia do qual é o tempo mínimo que você tem que ficar numa empresa, sem que você tenha que fazer um reembolso, por exemplo. Digamos, fiquei 6 meses, não me adaptei e vou embora do país. Então veja, se você não tem que pagar nada, se isso acontecer, é um ponto importante que vale a pena você dar uma lida no contrato que você está assinando, tá? Então tira um tempo para ler o contrato, pelo amor de Deus. Tá saindo do seu país, está indo para um lugar totalmente estranho, então tira aí um bom tempo para dar uma lida, assine com calma, entenda certinho e tire qualquer dúvida com o pessoal do recrutamento. Esses são mais ou menos os pontos básicos até você chegar, né? Tem uma lista de outros tópicos que eu vou estar falando, de modo geral. Eu não sei quantos são, eu não vou contar, eu vou só simplesmente sair falando. O último talvez não seja o melhor de todos, eu não faço a menor ideia, né? Mas vamos lá. Para começar, como que tem sido a experiência? Tem sido muito positiva. Depois de 10 meses aqui, eu posso finalmente falar que tem sido muito positiva. Assim, é um lugar calmo, é um lugar organizado, é um lugar tranquilo, as ruas são limpas, não tem caos. A cidade, para mim, que vim de uma cidade pequena, Aracaju é uma cidade pequena. Apesar de ser uma capital, é uma cidade pequena. A cidade não é tão grande, tipo assim, não é tão maluca quanto foi Londres pra mim. E não é tão pequena. Então tem de tudo aqui. É calmo, você tem paz, tem coisa pra fazer. As coisas funcionam, aparentemente. Então é um lugar legal, assim, pra mim. Talvez pra você que esteja vendo esse vídeo, Londres possa ser melhor. Sei lá, se você tá acostumado com São Paulo, Londres é fichinha. Pra mim, Londres foi impossível, por exemplo. Então a cidade pra mim tem um tamanho certo. Mais do que isso, eu acho que já ficaria um tanto complicado, assim, de viver, de ter uma rotina aqui, porque seria um pouco mais caótico. Uma outra coisa bem importante é em relação ao clima. O clima daqui é bem agradável. Esse foi até um dos pontos que me perguntaram por que eu queria vir morar aqui em Barcelona. Me perguntaram durante o processo seletivo que eu fiz. E eu falava assim, cara, o clima, com certeza, é um desses pontos. Eu, como vim do Nordeste, eu não tô acostumado com frio. Lá era sol, quentura, calor e mormaço. Não tinha inverno. Não tem inverno. Nunca passei inverno. Passei a primeira vez aqui. Então, o clima da cidade é bem da hora. Tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, no Brasil, sempre às 5 horas da manhã, pelo menos onde eu morava, o sol já estava nascendo. Aqui não. Às 5 da manhã o sol dificilmente vai estar nascendo. Pelo menos do que eu pude observar, né? Isso é difícil, porque, por exemplo, eu gostava de acordar muito cedo no Brasil, pra se exercitar e tal, mas aí entender o que é muito cedo aqui foi um tanto complicado. Eu acho que ainda é bem complicado. E agora que a gente tá no verão, por exemplo, o sol se põe muito tarde. Então eu tô fazendo esse vídeo por volta das 11 horas da noite e o sol se pôs em torno das 10 da noite. Então fica tudo muito claro por muito tempo agora no verão. E no inverno é o contrário. Tipo assim, escurece muito cedo e aí você fica mais triste porque falta vitamina D. Fica chato. Você fica chato. Você sofre com as passagens das estações do ano. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a fazer processo seletivo para vir para a Europa, eu cheguei a fazer processo para a Estônia. E a Estônia é muito frio. A Alemanha é muito frio. Um pouco depressivo. E eu lembro que quando o pessoal
me perguntavam, não, e você tá tranquilo em relação ao clima? E eu naquela vontade maluca de vir, né, querendo vir para qualquer canto, dizer, não, tá de boa, tá super tranquilo. Sendo que eu acho que a temperatura mais baixa que eu tinha experimentado no Brasil tinha sido 15 graus na minha cabeça, né? Alguma coisa assim. 15 graus eu já tava encapotado, já tava com frio. 15 graus aqui você já começa a ficar um pouquinho mais... a sentir um pouquinho mais de frio, mas já é uma temperatura diferente, sabe? Então preste muita atenção no clima. Não ache que você é capaz de conseguir tancar toda e qualquer hostilidade climática que você vai encontrar na sua vida. Pense muito bem da sua relação com o sol, o quanto isso é importante, que a gente é mal acostumado no Brasil em ter o sol o tempo todo, né? Então, cuidado para o lugar que você está indo e tenha isso em mente. Tenha isso em mente porque isso vai te afetar. E aí é bem importante porque, por exemplo, no inverno, para mim, cara, eu tava muito triste, eu tava sentindo muita vontade de ir embora todo santo dia. Todo santo dia. Então, tipo assim, eu espero não estar aqui no inverno de novo. Eu espero estar no Brasil e aí pular o inverno, literalmente. Muitas pessoas fazem isso. Chegou o inverno, eles saem, volta quando tá terminando o inverno, quando, no caso aqui, eu acho que janeiro é o mês mais complicado, finalzinho de dezembro e janeiro são os meses mais complicados. Então o pessoal costuma pegar férias, ou sair do país e trabalhar remoto de algum outro lugar, e depois volta já com um clima um pouco mais agradável. Então o inverno aqui foi duro. Mesmo o clima sendo bem agradável em todas as outras estações, o inverno para mim não deu. Mas eu não tenho raiva do frio, não. Eu tenho ódio sincero do frio. Eu odeio frio. Então, se você nunca enfrentou um frio assim como eu, pelo amor de Deus, cuidado com o lugar que você vai escolher para ir trabalhar aqui na Europa. Outra coisa bem legal que vai facilitar. Eu já falei do idioma. A comida aqui é gostosa. É bem da hora a comida aqui. Então, assim, você vai encontrar as coisas que você tem no Brasil. A comida, de modo geral, é muito boa. Aqui tem o Ramon. O Ramon é uma delícia também, vale muito a pena. Então, se você nunca comeu Ramon, quando você chegar aqui, você coma. Nem que depois você vá no banheiro por causa que você não está acostumado, mas coma, que é muito da hora, tá? Então a comida é um facilitador, porque você vai comer mais ou menos parecido com o que você comia no Brasil, né? Óbvio, você não vai chegar em qualquer lugar e falar, não, me dá um feijão com arroz aí, me dá uma buchada. Não sei, aí você tá forçando a amizade. Mas a comida é bem da hora e aí facilita a adaptação também. Outro ponto legal é o transporte da cidade. Você consegue chegar em qualquer lugar aqui, de metrô, de trem, de ônibus. E aí o passe do metrô funciona no ônibus e por aí vai. Não é tão caro, eu achei bem acessível. E você consegue chegar literalmente a qualquer lugar. Você consegue chegar num topo de uma montanha que tem aqui, chamada Monte Serrat. É incrível, assim. Então o sistema de transporte daqui, o sistema público, é muito bom. É muito organizado. Sei lá, você vai no metrô, de modo geral, tá falando que o metrô vai passar em 1 minuto. Em 1 minuto ele passa. O ônibus tem os letreiros também eletrônicos que diz, olha, o ônibus está passando em mais ou menos 8 minutos. O ônibus tem uma certa variação, até por causa do trânsito, mas de modo geral é bem assertivo. E o transporte ser muito bom foi da hora, porque no Brasil eu tinha o MT-09, então ir pro trânsito era uma experiência maravilhosa, né? Então se o trânsito aqui fosse caótico, ia ser loucura. Sinto falta da moto, mas pelo menos o transporte público aqui funciona muito bem. Então, de modo geral, a experiência da gente tem sido muito boa em relação a essa parte. Se você está vindo casado, por exemplo, uma outra coisa que pode fazer no meu caso, né, vou falar, sua mulher gostar daqui são as lojinhas de roupa. São bem acessíveis, então você vai na Zara e compra roupa da hora, com preço acessível. Isso é bem importante. Acho que talvez principalmente para a família ter esse tipo de coisa mais acessível, porque você vai chegar, vai começar a trabalhar e você se adapta um pouco mais rápido, porque você tem contato com outras pessoas, você tem o trabalho, você tem toda a preocupação ali, sua cabeça fica focada. Mas para sua família é diferente, então presta atenção também como é que está sendo a experiência de sua família, se estiver vindo com filhos, como é que eles estão se adaptando, é todo um processo de adaptação. Então às vezes as pessoas ficam mais tristes, às vezes as pessoas ficam mais felizes. Tudo depende, né? Então você que está vindo, você que conseguiu um emprego, preste atenção nessas coisas porque possivelmente sua adaptação vai ser mais fácil. Se você tiver a sabedoria para perceber que as pessoas não estão tão bem ao seu lado e ter a paciência de entender, eu acho que isso pode facilitar ainda mais
a sua experiência durante o tempo que você estiver aqui, logo no começo, né? Então essas lojinhas com certeza vão fazer a festa e vão dar para distrair a cabeça da família que estiver vindo com você, vai ajudar bastante. Os preços são bem acessíveis. E aí, uma vez que você está aqui, você tem que resolver ainda algumas burocracias de documentação. Então, por exemplo, durante o processo, a gente recebeu o nosso número de identificação de estrangeiro, que é o NIE. Depois disso, você tem que fazer o TIE, que é a TIE, o T, só muda o T, que é de tarreta, que é o cartão, né? Então, você tem que fazer a sua carteirinha, que é tipo o seu CPF daqui, pelo que eu entendi. E aí demora um pouco, porque você tem que fazer agendamento, e os agendamentos aqui é um pouco difícil de conseguir. Então, se a empresa fornecer algum tipo de suporte para você conseguir essas coisas, ótimo. Se não, se você quiser evitar dor de cabeça, talvez valha a pena procurar algum tipo de agência que realize esse tipo de trabalho. Que trabalho? Agendar um local para você ir tirar o seu documento. A pessoa te acompanhar para falar o espanhol, que você não vai saber falar o espanhol. A pessoa vai conseguir te ajudar. Uma pessoa que também consiga, talvez, te ajudar a conseguir um contrato de aluguel e coisas assim do tipo. Então, se você estiver bem planejado e não quiser resolver por você mesmo, você pode estar contratando algum tipo de serviço. No nosso caso, existe uma empresa por trás, já da empresa que eu vim trabalhar, que já organizava tudo isso. Então, eu tive suporte para tirar os documentos, tive suporte para a questão de imposto, que é uma outra coisa que a gente vai falar também. E toda a documentação a gente teve ajuda, o que facilitou bastante até aqui, beleza? Então, documentação é uma coisa burocrática. E aí tem uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil, que é empadronamento, ou empadronamento, né? Basicamente, você tem que falar para o governo onde é que você mora, né? Então, toda vez que você alugar um lugar e você for para outro lugar, você tem que se empadronar naquele lugar, né? E aí é bem importante, a gente vai estar falando de aluguel aqui, mas empadronamento também é um outro tipo de documentação que você vai ter que ter, ok? E aí uma coisa vantajosa também em relação à documentação é a questão de que depois de mais ou menos 2 anos morando aqui, você pode dar entrada na sua cidadania. E aí o processo demora, depois que você dá entrada, ele pode demorar até 3 anos, né? Mas você já dá entrada aí no segundo ano. Eu não sei se tem uma maneira de reduzir esse tempo, de até 3 anos, ou se vai ser 3 anos, porque eu não tô aqui há 2 anos ainda. Eu ainda vou chegar nessa parte. Talvez eu faça um vídeo no futuro falando quanto foi o tempo. Mas é bem legal que depois de 2 anos você já pode dar entrada nessa documentação, né? E aí é muito legal ter essa documentação, porque você não depende de empresa, você não fica atrelado a visto de trabalho. Você se torna um residente do país, trocar de emprego é muito mais simples. Então tenha isso em mente também na escolha do país que você vai morar, do local que você vai morar, que é em relação ao visto de trabalho, beleza? Indo para o próximo tópico, vamos falar sobre salário. O que é um salário bom para um dev? Bom, depende, né? Fazer igual dev sênior, depende. Depende do seu nível de experiência. Falando para sênior, não sei para mid-level nem para júnior qual seria um salário ideal. Para sênior, em torno de 60 mil euros por ano é o que vai ser ofertado como regra. Tem empresas que pagam 60, 70, 80, 90. Depende muito do lugar que você está, né? Tem empresas que pagam mais, tem empresas que pagam menos, como em qualquer lugar. Mas 60 para uma família de 2, 3 pessoas é tranquilo, você vive muito bem. E por que você vive muito bem? Porque no salário, mais ou menos nessa faixa, você tem a lei de Beckham. A lei de Beckham permite que você tenha uma redução no imposto que você paga por um período de 5 anos. Eu lembro que tinha saído uma reportagem que talvez aumentariam esse tempo, mas não tenho informação se aumentaram. Até então são 5 anos você consegue aí ter uma redução de imposto. Se eu não me engano é em torno de 20 a 24% que você fica pagando. O que é bem pouco para a Europa, né? A Europa paga-se muito imposto, via de regra. Então isso facilita com que você tenha um salário de 60 mil, seja um salário bacana. Tá? E aí tem uma parte só de custos que eu vou estar falando aqui. E aí a gente vai detalhando um pouquinho mais em relação a isso. Parece um valor que possa ser baixo e tal. Mas se você compara, por exemplo, eu na posição que eu tinha no Brasil, em real eu recebia uma coisa parecida com isso, né? Só que eu estava numa posição muito acima da posição de sênior.
Eu estava numa posição com cargo mais alto, recebia essa mesma quantia, mais ou menos. Ou seja, meu salário não mudou tanto, mas a minha carga de trabalho mudou bastante. E aí, falando sobre trabalho, é totalmente diferente a forma de trabalhar do Brasil para a forma de trabalhar aqui. Por exemplo, no Brasil, na posição que eu estava, eu era responsável por tudo do que eu fazia no trabalho. Aqui eu sou apenas um contribuidor individual, não sou responsável por todo um produto. É bem mais leve o ritmo de trabalho para estar recebendo mais ou menos a mesma coisa, digamos assim. Você desacelera, tipo, fica mais leve o ritmo de trabalho, você fica mais sossegado da cabeça, tem menos responsabilidade e você vive bem. E aqui, assim, não vem achando que porque você trabalhava no Brasil e agora você está vindo trabalhar aqui, que se você trabalhar loucamente igual você fazia no Brasil, alguém vai te aplaudir, ou que você vai ser promovido mais rápido. Não, não é assim que funciona. Então, vale a pena também prestar atenção, enquanto você está no começo do trabalho, ao ritmo, entender qual é o ritmo, entender a questão da comunicação e como as pessoas usam a linguagem, assim, para você entender de como é trabalhar com outras pessoas. A coisa legal do Brasil é que todo mundo fala português e todo mundo entende as gírias, né? Quando você tem diversas nacionalidades, fazer uma piada é mais difícil. Talvez as pessoas não entendam. Você vai ter as pessoas que falam tão direto que parece que estão sendo rudes e às vezes não, as pessoas só é assim na terra deles. É daquele jeito direto, é o dia a dia deles. Pra gente que é mais brincalhão até no dia a dia, pode até ser um pouquinho mais difícil. Então vale a pena aproveitar esse tempo para entender tudo que está acontecendo aí. E aí uma coisa interessante sobre o trabalho é o tempo de estágio probatório. No Brasil é em torno de 3 meses e aqui é em torno de 6 meses. Então 6 meses é um tempo aí que você tem que ter cuidado com o que você está fazendo, com como você interage, para as pessoas entenderem o seu trabalho e não, sei lá, ficarem revoltadas e você sair por qualquer bobagem. Porque alguém que poderia influenciar na decisão de você ser aprovado ou não no estágio probatório não gostou de você por uma coisa totalmente aleatória. Então, esse tempo de 6 meses é duro. Achei duro, 6 meses. Terminaram me aprovando em 4 meses no estágio probatório. Mas 6 meses é osso, assim. Porque você tem que, na minha visão, você tem que ficar pisando em ovos, né? Porque qualquer pessoa pode influenciar você não passar no estágio probatório, né? E aí, sei lá, você tem a vida prejudicada porque uma pessoa randômica qualquer te atrapalhou. Não sei como é que funciona, né? Mas eu tive um certo cuidado até de fato vir a ser aprovado, né? Então, uma coisa que vale ficar atento. Não sei como é a experiência de outras pessoas, mas eu tive esse cuidado, eu tive esse zelo enquanto no estágio probatório. Agora vamos falar de coisas não tão legais. Com certeza achar apartamento, cara. Achar apartamento aqui é um inferno. Quando a gente chegou, havia uma moradia temporária pra gente por um período de 2 meses. Cara, no segundo dia, assim, depois de ter chegado, eu comecei a procurar apartamento. No final dos 2 meses já tava difícil, assim, de achar. A gente não encontrava. Quando a gente encontrava, existia uma fila, você tinha que ser selecionado. O que a gente mais gostou, a gente não foi selecionado. Tinha apartamentos que eram muito distantes. Tinha apartamentos que não pareciam nem que era Barcelona, assim. Tipo, os prédios totalmente fora de como as coisas funcionam aqui. Não fizeram tanto sentido. Então foi muito estressante. A ansiedade vai lá em cima, porque você fica preocupado. Poxa, onde é que eu vou morar? Tá acabando o tempo aqui, tá acabando o tempo. E agora o que é que eu faço? E aí a gente terminou pegando um apartamento caro. A gente paga em torno de 1.400 euros de aluguel. E isso é muito caro, muito caro. Você pode encontrar um apartamento aqui por 1.000 euros, 900 euros. 900 euros eu já acho mais difícil atualmente. Mas 1.000 euros sem estar mobiliado ou tendo mobília parcial é bem comum. Então tenha paciência em buscar apartamento. E aí, talvez, vale a pena pegar um apartamento de curta duração, né? Pegar um aluguel aí de curta duração. Existem 2 tipos de aluguéis aqui. O de curta duração, que é até 1 ano, e o de longa duração, que é até 5 anos. E aí, quando você estiver procurando, de modo geral, o pessoal usa muito aqui um aplicativo chamado Idealista, Fotocasa também, é outro aplicativo famoso aqui. De modo geral, as pessoas já colocam no apartamento qual tipo de duração. Então, você pode ficar até 11 meses, ou você vai ter um apartamento que você pode ficar até 5 anos. E aí existe uma lei, como os aluguéis aqui subiram muito, existe uma lei que os donos de apartamentos, né, as corretoras também,
eles podem fazer um ajuste anual no aluguel de até 2%. Então você pega um apartamento caro, mas ele não vai explodir no preço, sei lá, aumentar 100 euros de um ano para o outro. Eu acho que os apartamentos em Barcelona, a calefação não funciona tão bem. Parece que os apartamentos não são preparados para o frio. Então preste atenção. Veja também a questão de ar-condicionado no apartamento que você está olhando. Os apartamentos costumam não ser tão grandes. E aqui a cidade é toda planejada. Então, se você pegar um apartamento virado para a rua, vai ser mais barulhento. Então veja também essa questão, tá? E tenha muito cuidado em relação a sair e não deixar porta aberta. Onde eu morava em condomínio fechado, deixava a porta só tranquila assim, aberta, sem passar chave, porque era sossegado. Mas aqui não é recomendado. Então feche bem a sua porta, não esqueça a chave dentro e saia com a segunda chave. Senão você não consegue entrar e tem que pagar um chaveiro que é mega caro, baseado em fatos reais. Né? Não queira pagar 150 euros para entrar dentro de casa, não é legal. Então preste atenção nessas coisas, a cidade não é perigosa, mas não é a mais segura da Europa, por exemplo. Né? O pessoal fala que é muito perigoso, e aí eu olho assim e eu digo, cara, não tem perigo aqui nessa cidade. Mas é uma questão que vale a pena ter em mente. Né? Fica atento, com o tempo você vai entender o que é perigo aqui. É totalmente diferente do Brasil, é muito sossegado. Você relaxa com o tempo, né? Você desacelera. Mas também não é a cidade mais segura do mundo. E aí, como os aluguéis são bem caros, o que as pessoas fazem é morar em cidades vizinhas aqui. Então tem muita cidade pequenininha próxima a Barcelona. E como o sistema de transporte é muito bom, essas pessoas às vezes estão em Barcelona em 20 minutos. Então você vai sossegado no transporte público, ônibus ou metrô. Em 20 minutos, 30 minutos você está na cidade e é um tempo ok para ir trabalhar. É um tempo bem sossegado. Então também é uma alternativa aí de estar barateando o custo. E para fechar, vamos falar de custos. Quanto é que você precisa de dinheiro assim para passar um mês, né? Isso depende muito do seu estilo de vida, obviamente. Se você é um cara que gosta de ir para farra e gastar pra caralho, você vai gastar muito dinheiro, né? Então não importa quanto você ganha, você vai gastar muito. Eu vou falar em relação à minha experiência como casal, né? Um casal que não bebe. A gente não bebe, gosta de ir pra academia, fazer coisas simples, viajar. A gente hoje gasta em torno de uns 2.000 euros, 2.200 euros por mês, o que é um valor que parece ok. Então, de longe, assim, o aluguel consome uma parcela gigantesca dos gastos, enquanto que água, energia e gás têm uns valores bem mais reduzidos. Internet fica em torno de 70 euros, já incluindo 2 chips e um plano de internet de 1 GB, então é um valor ok também. Deixa eu ver o que mais. Academia em torno de 30 euros. É mais ou menos esse valor aí que você vai estar gastando, uns 2.000, 2.200. Se você pegar um apartamento mais barato, você vai ser feliz. Você vai gastar 1.500 talvez, 1.600, 1.700. Não sei. Então, invista um tempo aí para pegar um apartamento. E sobre os bairros, de modo geral, assim, não tem muito lugar para evitar. O pessoal fala muito de evitar o Raval. Tem pessoas que moram lá que gostam do bairro e dizem que não tem nada. Mas, de modo geral, o que as pessoas falam esse bairro aqui é mais perigoso. Não sei o que é ser perigoso aqui, não entendo. Mas também não quero descobrir, né? Então, fica aí o alerta. De modo geral, os outros lugares são tranquilos. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve. Estou voltando com os vídeos aí semanais, depois de um tempo sem fazer. Então, resumindo, é uma experiência bacana, preste atenção com todos os detalhes, evite se estressar quando você estiver fazendo todo o processo, todo o trâmite de vir para cá. Aproveita a experiência, é legal, vale muito a pena ter essa experiência também de estar morando fora. E espero que esse vídeo consiga ajudar vocês de alguma maneira.